Amém? Começando, né, lá em Gênesis no capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Diz comigo: Deus disse: haja luz, e houve luz. Sabe, a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, mas que havia trevas sobre a face do abismo. Isso quer me dizer que nem sempre o Espírito Santo está em um lugar é sinônimo de mudança. Algo precisa estar em manifestação para que esse poder possa executar o plano que ele foi designado para executar. Todo o poder de Deus na Bíblia é o Espírito Santo. Ele é o poder que criou os mundos, ele é o poder que guardou o povo de Israel mesmo em uma velha aliança, ele é o poder que está dentro de cada nascido de novo. E esse poder, ele não está inoperante, ele não está sem a ação necessária que precisa acontecer na terra. Eu sei que o mundo está em caos, irmãos, e as coisas vão piorar. E a Bíblia, mesmo no Velho Testamento, ela dizia que Isaías falou que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre nós brilhará a glória do Senhor. Ele está dizendo, mesmo em um tempo escuro, haverá uma evidência maior da glória de Deus. Então, quanto mais complicadas as coisas ficam, mais da evidência do sobrenatural e da luz vamos ter em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho e em tudo aquilo que estamos desempenhando. Então a Bíblia diz, quando Deus disse, haja luz, houve luz. O que é isso? O poder que estava disponível executou aquilo que saiu da boca de Deus. É como, por exemplo, se você escreveu o Salmo 23 na sua geladeira, não coloca comida dentro dela. Se você escreveu o Salmo 91 no seu carro, não ativa a proteção divina. Mas quando você abre a geladeira e diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu declaro que eu sempre serei cercado de suprimento, não vai faltar nada para minha casa, não vai faltar nada para minha família, não vai faltar nada para os meus filhos. O que é isso? É você colocando aquele que pode executar, para executar. Quando a palavra de Deus sai de sua boca, você está fazendo com que esse poder, que é o poder do Espírito Santo, possa atingir a sua necessidade. É interessante porque uma vez quando irmão Reagan teve uma visitação de Jesus, naquela visitação Jesus disse para ele, quando eu estava na terra, eu era o poder de Deus, e por isso que as pessoas elas precisavam vir até mim para ser curadas, para serem libertas, mas hoje o Espírito Santo está na terra, e ele é o poder de Deus, e ele disse naquela visitação, e esse poder está em toda parte. Existe poder suficiente em qualquer quarto de UTI para levantar qualquer doente de qualquer tipo de enfermidade. Mas ele disse, duas coisas precisam ser feitas. Primeiro, você precisa reconhecer que esse poder está presente. E segundo, você precisa dar ação a esse poder. Então o que foi que Deus fez aqui? Deus deu ação a esse poder. Amém? O poder que criou os mundos. Adão era só quando aquele boneco de barro estava lá e Deus disse, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É interessante porque aquela palavra Deus, quando diz, Deus disse, façamos um homem, é diferente do mesmo significado quando diz aqui, disse Deus, haja luz. A palavra Deus, quando disse façamos um homem, é colocada ali como Elohim. É como Deus na sua potência máxima. Se eu pudesse dizer assim, é como Deus no seu nível maior. É como Deus transmitindo o melhor de si para o homem. E colocando nele uma condição de ser a sua extensão. A extensão da sua existência, a extensão do seu caráter, a extensão da sua mente, a extensão do que ele é. Quando Deus colocou o homem, você vê que Deus fala com as coisas até o homem ser criado. Quando o homem é criado, Deus para de falar. Porque foi dado ao homem agora essa autoridade e legalidade de falar com as coisas. De colocar aquele poder que estava disponível na atmosfera para reger sua vida em ambiente.
É interessante porque mesmo no Velho Testamento que nós temos essa observação de que vida e morte estão no poder da língua. Porque essa o que você fala tem o poder de ativar o que é a vida e tem o poder de ativar o que é a morte. Existem duas leis operando na terra. A lei do Espírito de vida que nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando você fala, você coloca um poder para entrar em movimento, ou você coloca um outro poder para entrar em movimento. Quando é que você coloca em movimento um poder errado? Eu acordei com uma dor na costela. Aí você vai no Google, dor na costela. Aí tem lá tudo que dor na costela é. Aí você começa a meditar sobre aquilo, pensar sobre aquilo, falar sobre aquilo. O que é que você começou a fazer? Dar ênfase ao poder errado. Mas quando uma dor vem, você diz: pelas suas pisaduras eu sou curado. No meu DNA não existe dor, não existe enfermidade. Alguém já levou isso por mim. O que é que você está dando ação? Você está dando ação ao poder certo. Amém? E esse poder se levanta para atingir a sua necessidade. O poder de Deus no Velho Testamento, mesmo quando você vê Deus se movendo nas alianças, nas dispensações, mesmo quando o homem pecou e ele caiu, e quando Deus veio visitar Adão, em Gênesis 3, ele diz: onde estás? E a Deus não estava falando onde Adão estava fisicamente, geograficamente, porque Deus é aquele que tudo vê e tudo sabe, mas ele está falando onde Adão estava na posição de autoridade, de poder que ele havia designado ele. Outro ser estava no controle agora, mas mesmo assim, Deus começa a estabelecer suas alianças com o homem. Você vai ver, a primeira aliança que nós chamamos de aliança edênica, quando Deus veste Adão e Eva com aquelas peles de animais. Deus estabelece para eles uma promessa de que o descendente da mulher iria pisar o descendente da serpente, e eles caminham debaixo dessa promessa. Em Gênesis 6, você vê que a terra está em um peso tão grande de pecado, que Deus diz, que ele se arrependeu de ter criado o homem. Claro que aquele se arrepender não é um arrependimento de voltar atrás, mas a tradução exata daquela palavra arrependimento quer dizer um pesar. Houve um pesar no coração de Deus por causa do estado em que o homem se encontrava. E é nesse lugar que Deus acha Noé. Amém? Deus encontrou a Noé e Deus estabelece com ele uma aliança. Deus estabelece com ele um tipo de contato onde ele demonstra que o seu poder está pronto para abrir uma porta de escape para a humanidade. Irmãos, entenda, Noé construiu uma coisa que nunca havia sido construída no mundo, até porque nem chovia na terra. Então Deus trouxe para ele uma inspiração de algo nunca feito, nunca tinha tido um navio, nunca tinha tido nada parecido com aquilo. Então, uma habilidade sobrenatural, e o nome Noé significa exatamente isso, aquele a quem Deus concede habilidade em um tempo de crise. Então uma habilidade sobrenatural, um poder sobrenatural veio sobre Noé, para que ele fosse na mata, cortasse as árvores, soubesse a medida, soubesse fazer, colocar um tipo de proteção sobre aquela arca, sobre o piso, sobre as paredes, onde nenhuma gota de água pudesse entrar. Não foi um anjo, foi uma habilidade. O que é isso? É o poder do Espírito Santo em operação para executar o plano de Deus na terra através de alguém. Amém? Aleluia. Aquele poder inspirou Noé para construir aquela arca, inspirou Noé, onde ele e toda a sua casa foram salvos. E Deus estabelece uma aliança com o homem. Noé oferece um sacrifício, e o que nós chamamos de aliança noética é estabelecida com Noé. Após isso, nas dispensações, nós vemos Deus falando com Abraão e a partir de Abraão nascendo o povo judeu, e Deus fazendo com ele ali uma aliança, e Deus dizendo com ele: Abraão, quem se meter com você vai se meter comigo. Amém, irmãos, quando você tem Deus a seu favor, é melhor você ficar do lado de quem tem o favor de Deus, porque é melhor ter Deus a seu favor do que estar de um lado em que Deus não está a seu favor. E é interessante porque vemos todo aquele contexto de quando Abraão se separa de Ló, e Ló pega um outro lado, porque havia contenda entre os funcionários de Abraão, os funcionários de Ló, e a Bíblia diz que
Depois Abraão intercede por Ló, né? Deus, veja o tipo de conexão que Deus tinha com Abraão, onde Deus disse: eu não posso fazer nada na terra sem falar com o meu amigo Abraão. E aquela conexão, né? Deus vai e através de Abraão abre uma porta de escape para Ló e sua família. Naquele momento, Deus fala com Abraão e diz: Abraão, eu serei o seu escudo. Ele se tornou um escudo para alguém, e o poder de Deus se tornou um escudo para Abraão. E Abraão tinha o poder de Deus como um respaldo, como um legado. E nós sabemos que no decorrer da história, todas as vezes que o povo saía dos princípios que Deus havia estabelecido, eles eram escravizados. E 400 anos, né, após isso, o povo foi escravizado, né? Nós vimos a história de José e como Deus livrou José e o levantou e o conduziu. Mas o livro de Êxodo começa dizendo o seguinte: o novo faraó que havia se levantado não ouviu falar de José. E o povo de Israel começa a entrar em uma linha de escravidão, e 400 anos ele fica escravizado pelo povo egípcio. Mas sabe, Deus traz uma palavra e começa a sinalizar, ouvir o clamor do seu povo. E naquela mesma época é quando Moisés nasce. E o intento vem sobre Faraó para matar os bebês de Israel. Eu acho que talvez no reino espiritual ele pensou que aquele era o prometido, que Deus falou lá em Gênesis 3, quando disse: o descendente da mulher vai pisar o descendente da serpente. Porque Moisés, de fato, ele era uma figura de um libertador. Amém? Mas o poder de Deus sobrenaturalmente guardou Moisés daquele decreto. Porque a mãe de Moisés guardou ele dentro daquele cesto, confiou ele ao rio Nilo. E no rio Nilo, era uma época de cheia, o rio Nilo tem os maiores crocodilos da terra. O que foi que guardou aquele bebê dentro daquele cesto e não permitiu que ele se afogasse? O poder de Deus. E o poder de Deus conduziu ele justamente para o quintal da filha de Faraó. E a Bíblia diz que aquela mulher, quando abriu o cesto, achou um menino formoso. Irmãos, ela podia ter jogado aquele bebê para morrer junto com os outros. Ela podia ter colocado ele para ter a mesma sentença que todos os outros tiveram. Porque havia o povo, os egípcios tinham os israelitas como escravos, como animais. Então não havia nenhuma consideração, não havia nenhuma empatia ali natural. Mas a Bíblia diz que quando ela abriu o cesto, ela achou o menino formoso. O que é isso? O poder de Deus fez Moisés encontrar um favor perante aquela princesa. Amém, ao ponto que ela o tomou como um filho. Irmãos, isso aí não é para você se conectar a alguém como filho, é uma coisa que, principalmente se tratando de alguém que não é do seu sangue, não é alguém que veio de você, aquilo ali não é uma coisa tão automática. E se tratando de alguém que era um escravo na época, então algo espiritual foi estabelecido ali. E eu quero te dizer uma coisa: há um favor de Deus sendo levantado sobre a igreja e sobre os santos nesses últimos dias, onde coisas que estão no final da fila vão vir para a frente da fila, onde coisas que estavam emperradas e o diabo estava de uma certa forma querendo segurar, vai haver uma liberação, vai haver uma atuação de anjos, vai haver um comando da parte de Deus. E ela pega aquele cesto. Miriam aparece na hora que é a irmã de Moisés e pergunta e diz para a princesa: você não quer que eu ache alguém de Israel para cuidar da criança? E ela disse: essa é uma boa ideia. E passou, e ela devolveu o bebê para quem? Para sua própria mãe. Entenda, aquela mulher, aquela mãe confiou aquele bebê a Deus. Deus a devolveu o bebê, e ainda devolveu com dinheiro. Ainda devolveu com a garantia de que ele teria o maior padrão de vida que a época poderia oferecer. Entenda, aquela mãe recebeu o seu filho de volta das mãos de quem iria matá-lo. Aleluia. Porque é isso que o poder de Deus faz. O poder de Deus pode confundir um ímpio de uma forma tão grande que ele estava na pretensão de te prejudicar e de repente ele te favorece e nem sabe por que te favorece. Simplesmente porque quando nós temos o poder de Deus a nosso favor, nós estamos em uma vantagem. Aleluia!
Aleluia! Você tem uma vantagem sobrenatural a seu favor. E Moisés cresce, depois mata aquele egípcio, foge para o deserto. 40 anos lá. Mas ele tem aquele encontro com aquela sarça ardente. E diz que aquela sarça ela não se consumia. E Deus começou a falar com ele. Quando Deus falou com ele, Deus disse primeiro: Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é uma terra santa. É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, tire o que a velha fase te forneceu. E você não pode entrar nessa nova fase querendo carregar coisas de uma velha fase. E é como Deus dizendo para você: é uma nova fase, é um novo ritmo, é uma nova estação. E você não pode entrar nisso com coisas que pertencem à velha fase. Então talvez Deus vai dizer para alguns aqui: tire a sandália do seu pé. Aleluia. Branca sondere breste. Evran sondolombonco. Mangire disse librandeshe. Ambranso neke landros tu combroste kiri. Vrandele cranstoro bronte levaste. Eis que estou estabelecendo um novo caminho e uma nova forma. E você precisará estar nessa mentalidade onde eu governo os seus passos, onde eu digo em que caminho você deve andar. Não permaneça no velho, não permaneça nas velhas fases. Não ceda às vozes que te confundiram e te trouxeram para um lugar de escassez. Mas permaneça naquele que vai te levar para um caminho de prosperidade, para um caminho frutífero, para um caminho onde justiça, paz e alegria estarão sobre você. Sim, eu estou te dizendo, é hora de tirar as sandálias dos pés. Sim, eu estou te dizendo, você não pode entrar nessa fase carregando o que eu já te falei para deixar para trás. E esse é um tempo onde minha glória e o meu poder estarão sobre ti e sobre tudo o que você fizer. Amém, aleluia, aleluia. E Deus começa a falar com Moisés e ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É tão interessante porque Deus sempre se revela como o Deus de aliança. É como um carimbo de Deus, é como ele dizendo: lembra-se como eu me movi com Abraão, eu sou aquele Deus. Como eu o livrei, como eu o guardei, como eu trouxe um filho de um ventre de uma mulher que tinha mais de 100 anos de idade. Lembre-se como fui com Jacó, lembre-se como fui com todos esses. Como eu fui com Isaac, como eu cumpri nele aquilo que eu havia falado, como Isaac foi o responsável de reabrir os poços que os filisteus haviam entupido de Abraão, seu pai, e como eu cumpri isso através de Jacó. Então Deus estava dizendo, a mesma forma que eu sou esse Deus, o Deus dos seus pais, e o clamor do povo tem subido a mim. O clamor dos israelitas tem subido a mim. E sabe, irmãos, Moisés recebe ali uma munição, um tipo de poder sobrenatural para poder fazer a tarefa que ele deveria executar. E uma das coisas que ele pergunta é: mas quando o povo me perguntar quem você é, o que eu vou dizer? E Deus falou com ele e disse: diga para eles que eu sou o que sou. Ele falou com ele em hebraico, e essa palavra em hebraico é Asher, que significa: diga ao povo que eu serei o que eles precisarem que eu seja. Amém? Aleluia. Então se eles precisarem que eu seja a sua provisão, eu serei. Se eles precisarem que eu seja a sua cura, eu serei. Se eles precisarem que eu seja o seu livramento, eu serei. E Moisés volta para o Egito debaixo de uma carga de poder diferente. Ele volta para o Egito, porque ele vai diante da maior autoridade da época. E ele não faz um pedido, ele não pede um favor, ele dá uma ordem. Ele diz: Deus está dizendo, liberte o meu povo. E a vara de Arão e Moisés se transforma em uma serpente. Faraó chama os seus magos e eles transformam duas varas em duas serpentes. Mas a Bíblia diz que a serpente de Arão e Moisés engole as duas serpentes de Faraó. Aleluia, porque isso quer me dizer que o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. E como você sabe, aquelas pragas caem sobre os egípcios.
Faraó não cede em libertar o povo. Então aquelas pragas caem sobre os egípcios. E geograficamente Israel estava próxima do Egito. Eles estavam escravizados, eles estavam praticamente em um mesmo território. Mas a Bíblia diz que as pragas que caíam sobre os egípcios não caíam sobre Israel. Ou seja, a Bíblia diz que a praga, uma das pragas que veio sobre os egípcios, era a praga dos gafanhotos. Diz que eram gafanhotos inumeráveis, que comeram toda a sua plantação, toda a sua vegetação. Mas se tivesse o pé de milho de um israelita vizinho ao pé de milho de um egípcio, o gafanhoto tinha que saber o que era de Israel e o que era do Egito, porque eles não podiam tocar em nada que fosse de Israel. Amém? A Bíblia diz que uma das pragas foi a praga da escuridão. Diz que 3 dias e 3 noites o Egito ficou debaixo de densas trevas. Diz que quem estava sentado não conseguia ficar de pé, de tão escuro que ficou. Mas em Êxodo 8:11 diz: porventura, todavia, havia luz sobre os israelitas, havia luz em sua habitação. O que isso quer dizer? Que sempre vai haver diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E sabe, o Salmo 105, no versículo 26, diz assim: e lhes enviou Moisés seu servo e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Trevas foram enviadas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. As suas águas foram transformadas em sangue, e os seus peixes vieram a morrer. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. E ele falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Chuva deu-lhe saraiva e fogo flamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais. Deu-lhes granizo em vez de chuva, raios flamejantes por toda a sua terra. As suas videiras e figueiras foram destruídas, as árvores do seu território. Vieram enxames de gafanhotos, gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra. Consumiram tudo que a lavoura produziu, e matou todos os primogênitos da terra dele, todas as primícias da sua virilidade. Veja, Deus deu uma instrução a Moisés: coloque sangue de animais nos umbrais das portas, para que quando o espírito da morte passar e ver o sangue, ele não vai entrar ali. Eu te digo, se o sangue de um novilho pode livrar aquele povo do espírito da morte, o que é que o sangue de Jesus não pode fazer por você? Você está em uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Eu estou falando relatos de uma aliança inferior, baseada em promessas inferiores. E o poder de Deus se levantava com grande força sobre o seu povo. Eu te digo, irmãos, estamos vivendo um tempo escuro na terra, mas não haverá dano sobre aqueles que estão na luz. Não haverá dano sobre aqueles que estão debaixo do poder de Deus. Aleluia, isso aqui, irmãos, não é a história da Branca de Neve e dos 7 anões. Eu não estou falando aqui palavras ao vento, é a palavra de Deus. Aleluia, é uma autoridade, é uma legalidade, porque os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão nessa vida. O que isso quer dizer? Eu não vou ter um choque cultural quando chegar no céu. Eu vou começar reinando aqui e eu vou continuar reinando lá. Amém? Então é melhor você se alegrar mais, porque você tem o poder de Deus a seu favor. Aleluia, o Todo-Poderoso está a seu favor. O que é isso? É motivo para você estar rindo, de Gênesis e Apocalipse. Porque às vezes a gente escuta essas coisas como se fosse comum. Você tem o poder de Deus a seu favor. Ah, que bom. Não. É um poder que te guarda de toda praga. Há um poder maligno operando aí fora, só esperando uma porta para afetar a vida do ser humano. As pessoas estão aí, nascem, vivem de qualquer jeito, não sabe se dorme bem ou se acorda vivo amanhã, mas sobre nós não. Estamos debaixo da lei do Espírito de vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte. O que é isso? É uma condição que, se no Velho Testamento a Bíblia diz que o diabo, se seguisse por um caminho por 7, ele fugiria, na Nova Aliança diz que o inimigo não pode tocar em você. Amém? Não pode tocar em você.
Quando foi em 2019, agosto de 2019, a Elissa faltavam uns 10 dias para ela nascer. Inclusive eu estava com saudações da minha esposa, da minha filha. Na próxima oportunidade quero muito que elas venham para que vocês possam conhecê-las pessoalmente. E a Miriam estava com 9 meses, eu era diretor na época da escola de ministros e estava coordenando as aulas de campo. O pastor Tiago já esteve, o pastor Gustavo já esteve em uma dessas programações, né, que a gente tem lá em Campina Grande. E o sábado é o dia todo em programação. Eu voltei no sábado à noite, quando eu cheguei lá no hotel, Miriam veio um barrigão gigante e disse para mim: Elissa não mexeu o dia todo sem se mexer. Então toda a informação, né, como falamos lá no Nordeste, o juízo vai por pé. Sabe o que é isso? Não sabe? O pastor Gustavo, que está indo muito por lá, vai te explicar depois. Mas aquele tipo de informação traz para você toda a influência de medo e pensamento errado. E na hora eu falei uma coisa, sabe? A Bíblia diz que servireis ao Senhor e não haverá doença no seu meio. Então eu não estava servindo ao homem, eu não estava servindo ao diabo, eu não estava no bar bebendo, eu estava servindo a Deus. Então não admito que o diabo entre em nada que diz respeito à minha vida. E Miriam sentou lá do meu lado no restaurante, eu coloquei a mão na barriga dela e comecei a orar no Espírito Santo. E orando alto, né? E os garçons passavam assim, olhavam para mim, porque, irmãos, a gente tem que parar de ser agente secreto. Porque o mundo aí fora fala palavrão na sua frente, diz o que quer na sua frente, e não está nem aí se você vai pensar o que você não vai pensar. O mundo não está com reputação para demonstrar o que eles são e onde eles pertencem. Então nós não vamos ficar cheios de reputação para demonstrar o que somos e onde pertencemos. E eu continuei orando, uns 5 minutinhos, daqui a pouco a Elissa deu um chute assim na barriga, pum! Ela deu um chute que a blusa de Miriam levantou. E ela mexeu tanto aquela noite que Miriam quase não dormiu. Porque onde o diabo tentou colocar o dedo dele, a mão de Deus sempre vai entrar em cena. O diabo não pode tocar em você. O diabo não pode tocar nos seus filhos. O diabo não pode tocar nas suas finanças e em nada que te pertence. E no versículo 37 do Salmo 105 diz: Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Quantos estão prontos para sair de um tempo difícil, mais forte, mais próspero do que entrou nele? O diabo diz: peguei você, e você diz: não, eu quem te peguei. O diabo pensa, isso aí vai acabar com tudo, mas isso faz você descobrir uma força e uma estrutura que você nem sabia que possuía. Então, se você está vivendo uma fase na vida que tudo que você poderia fazer no humano foi feito e não resolveu, essa é uma hora de se empolgar. Aleluia, porque quando a possibilidade humana acaba, a possibilidade divina entra em cena. Aleluia, brancando, som de rovoste que lebase, lencredoste que lebante, rum dom brande de que doce que lebase. Não fique preocupado sobre o futuro, não fique preocupado sobre o que está por vir, porque o meu poder está indo adiante de você, está abrindo os caminhos que a sua mão não pode abrir, está construindo os passos que os seus pés não podem estabelecer. Então não fique ansioso e em preocupação como se você estivesse sozinho, porque você tem o auxílio do Todo-Poderoso a seu favor. Aleluia, então descanse, entre nesse fluir de paz, entre nesse fluir de alegria, se esforce para entrar nesse descanso. E você saberá que a solidão nunca fez parte da sua caminhada, que a solidão nunca fez parte do seu DNA, porque você nunca estará sozinho. Amém. Aleluia. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram.
Eles estavam dizendo, meu amigo, vamos embora, a gente não aguenta mais tanto negócio aqui. Pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. O que é isso, irmãos? É o ímpio identificar, alguém maior está no controle. Alguém maior do que a força do homem está por trás disso. E sabe, a gente vê aqui a partir do versículo 39, o que Deus falou com Moisés na sarça ardente, quando ele disse, diga para eles que eu serei o que eles precisarem que eu seja. Porque no versículo 39 diz, ele estendeu uma nuvem para lhe dar sombra, e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou cordonices do céu, e saciou-os com o pão do céu. Ele verteu a rocha e jorrou água que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera a seu servo Abraão. E fez o seu povo sair cheio de júbilo. E os seus escolhidos com cânticos alegres. Eles não saíram depressivos, angustiados, frustrados. Não. Eles saíram cheios de júbilo. Aleluia! E de cânticos alegres. Quantos estão prontos para sair de um tempo de pressão mais próspero, mais animado, cheio de júbilo e com cânticos alegres? Aleluia! Mais saudável do que entrou, mais próspero do que entrou. Aleluia! Homem fiel está cercado de bens. Amém? E o Senhor está falando com alguns aqui hoje. O tempo da batalha terminou. Vou falar aqui para ver se você se alegra mais. O tempo da batalha terminou. Terminou. É uma intervenção de Deus que vem como um selo. Aleluia. Aleluia. E quando Deus entra em cena, a coisa fica melhor. Então nós podemos testificar, as escrituras testificam esse poder que veio em todas as alianças e dispensações no Velho Testamento. Nós tomaríamos um bom tempo se fôssemos relatar sobre Davi, sobre Sansão, amém? Sobre todos, sobre as muralhas de Jericó. Sobre o fato da prostituta Raabe ter acolhido aqueles espias na sua casa. E a Bíblia diz que se aquela muralha caísse e ela estivesse lá, cairia de um lado, cairia do outro, mas a casa dela permaneceria lá. Aleluia! Porque quando você se inclina para o plano de Deus, você entra em um lugar onde o poder de Deus se torna o seu escudo e respaldo. Aleluia, aleluia. Se torna a sua proteção. E sabe, você vê o Salmo 91 no Velho Testamento, Deus dizendo, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Eu lembro que nós temos uma rotina, ministerial, e principalmente quando éramos diretores da escola de ministros, ia até 10h30 da noite. Depois tínhamos que dar assistência ao professor e todo aquele processo. Então chegávamos em casa mais de meia-noite muitas vezes. E o meu porteiro falou, você não tem medo de chegar aqui quase 1h da manhã, meia-noite? E eu disse, não, porque é o Deus que me guarda meio-dia, é o Deus que me guarda meia-noite. O Salmo 91 não perde o seu valor depois das 10. Não, Deus está acordado de manhã, de tarde, de noite. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Amém. Aleluia. 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 Irmãos, às vezes a gente pode saber de algumas verdades, mas elas podem começar a perder o valor no decorrer do processo. Eu me lembro de uma fase, quando eu conheci a palavra da fé, as pessoas tinham ousadia em dizer, eu não fico doente. Você está sendo soberbo. Não, eu estou confiando no que a Bíblia diz. Eu não fico doente, eu não sou assaltado, o meu carro não quebra no meio da estrada, eu não perco mala em aeroporto. E você começar a estabelecer e colocar em movimento. E quando você fala, aquele poder que está
disponível, como Jesus falou, está em toda parte. Eu não acredito nisso. Uma vez falaram com o pastor Bud: Pastor Bud, não acredito nesse negócio de milagre. E ele falou: problema seu, não vai ter nenhum. É simples assim. Mas se você crer, vai funcionar para você. Estou há quase 15 anos viajando pelo corpo de Cristo. E sabe, nunca perdi mala. Já rodei várias vezes de carro, nunca tive prejuízo. Eu falo com o meu carro. Porque quando você entende que esse poder está à sua disposição, você sabe que aquilo que não tem ouvidos vai ter que ouvir você. Jesus sabia o que estava à disposição dele, então ele falava com coisas que não tinham ouvidos, mas que escutava o que saía da boca dele. Seu dinheiro não tem um par de orelhas, mas se você disser, não vai dar para nada esse mês, ele vai te obedecer. Mas se você disser, vai sobrar, eu vou pagar tudo que preciso e ainda vou ter para abençoar alguém, ele vai te obedecer também. Eu falo com o carro, eu digo, você não vai quebrar. Eu falo o sangue de Jesus em cada parte. Eu declaro que nesse pneu você não vai se encontrar com nenhum prego, com nada no meio da estrada que me deixe impedir de cumprir o meu propósito. Amém? Aleluia. Aleluia. E você pode dizer, não sei se isso funciona. Eu não estou falando do que eu li no livro de alguém. 15 anos viajando e nunca tive um prego. Nunca fiquei no meio da estrada com o carro quebrado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quando deixamos nossa filha na escola, eu digo, papai e mamãe não vai estar aqui, mas alguém maior do que eles vai ficar. O poder de Deus vai estar guardando você. Amém. E minha esposa, há um tempo atrás, quando foi ver Elissa de madrugada, ela acordou, foi lá e viu o anjo que cuida dela. Porque há um anjo designado para cuidar de cada um de nós, de cada um dos seus filhos. Amém? Aleluia. Então, existem anjos que estão cuidando de você. O poder de Deus. Então, quando o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Amém? E em João 1,5 diz, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. A tradução daquele texto quer dizer, as trevas nunca terão a capacidade de ter a luz sobre o seu domínio. Nunca. Por mais que elas tentem, por mais que elas se levantem, por mais que escuro fique, as trevas nunca terão a capacidade de ter a luz sobre o seu domínio. Mas a Bíblia diz em Lucas 3:21, fala, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E sabe, se Jesus, ele aqui recebe uma munição sobrenatural para cumprir o plano de Deus. Porque Jesus estava baseando o seu ministério no poder do Espírito Santo. Então eu te digo, se Jesus precisou do Espírito Santo para cumprir o plano de Deus na terra, imagine eu e você. Então o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é Gasparzinho, fantasminha, camarada. Ele é alguém que habita dentro de você 24 horas por dia. A Bíblia diz em Lucas 4:1, de Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Em Lucas 4:14 diz, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Veja duas situações difíceis aqui. Primeiro, um lugar deserto, de privação, sem conforto, um dia difícil. Mas ele estava debaixo do poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Amém? É muito melhor você ir para um dia difícil, cheio do Espírito Santo, do que sem ele. Amém?
Porque quando você está cheio do Espírito Santo, tem uma placa na sua testa, não há vagas. Não há vagas para pensar pequeno, não há vagas para voltar atrás. Se está se comparando muito, é porque esse estacionamento está com vaga. Mas já chegou num estacionamento que tem lá uma placa, não há vaga, né? Lotado. Você não consegue ter acesso ali. Então, quando o que é de Deus está permeando seus pensamentos e você está cheio do Espírito Santo, aquilo que não pertence a você encontra aquela placa, não há vagas. Não, aqui você não tem acesso. Amém? Mas quando pensamentos vêm de competição, comparação, inferioridade, e você deixa aquilo te dominar, é porque tem vaga sobrando. E sabe, irmãos, quando a gente está cheio do poder do Espírito Santo, a gente reconhece que aquilo que não nos pertence não pode encontrar um lugar para se instalar e ganhar vantagem. Uma vez a tia da minha esposa, ela recebeu uma cobrança, né? Ela foi abrir a caixa do correio dela e tinha uma cobrança lá, e quando ela abriu era uma conta. E era uma conta alta, né? E ela, quando viu o valor, quase caiu para trás. Mas depois ela foi ver os detalhes e viu que aquela conta não era dela. O porteiro do prédio colocou na caixa de correio errada. E ela foi lá e disse: você botou essa carta na caixa errada. Eu quase caí de costa quando vi o valor, mas vi que não é meu. Então coloque na caixa de correio certa. Então, sabe, quando um relatório negativo chegar, quando um falatório inútil se levantar, você vai dizer: veio para o endereço errado. Eu não vou me assustar com o que não é meu, porque não faz parte do meu DNA, não faz parte daquilo que eu sou. Eu só recebo aquilo que é do céu. Quantos estão animados para só receber aquilo que é do céu? Então, primeiro, Jesus estava em uma situação difícil, deserto. No versículo 14, ele está em uma outra situação, e a Bíblia diz que ele voltou no poder do Espírito Santo para a Galileia, e aqui ele sofre uma situação de rejeição. É nesse contexto que ele lê o que está no livro de Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Ele lê a profecia que está falada sobre ele através do profeta Isaías, e diz que quando ele fechou o livro, ele sentou-se, e a Bíblia fala que, e historiadores dizem também, que cada sinagoga tinha uma cadeira destinada para o Messias. Ou seja, eles estavam naquela promessa, debaixo do que o Velho Testamento falou, de que o Messias seria enviado, e que somente o Messias poderia ocupar aquela cadeira. Então diz que Jesus fechou aquela cadeira e sentou-se. E todo mundo tinha os olhos fitos nele. E ele diz: hoje se cumpriu o que essa escritura diz. Mas a Bíblia diz que o povo não ficou muito animado e quis jogar ele de um penhasco. Amém. Veja, um ambiente de deserto e um ambiente de rejeição. Mas o poder do Espírito Santo fez toda a diferença em meio a esses dois episódios de dificuldade. Irmãos, nem sempre tudo vai ser um mar de rosas. Eu não estou dizendo: confie na palavra, venha para a fé e tudo vai ser um mar de rosas e nenhuma oposição vai surgir na sua caminhada. A oposição é real, o inimigo é real, mas quando você reconhece: maior é o que está em mim do que o que está no mundo, você vai passar por aquilo em vitória. Você não vai passar por aquilo se lamentando, sentindo pena de si mesmo. E sabe, Jesus reconhecia: eu estou no poder do Espírito Santo para ocupar um lugar que estou destinado para ocupar. Ele não temeu a cara feia de ninguém, ele não temeu a rejeição de ninguém, mas ele sabia que o que estava acima daquela rejeição eram os planos e sonhos, era o que Deus havia estabelecido. E eu declaro que há uma estrutura e há uma força que está se levantando dentro de você para caminhar na nova fase, onde você vai ser rápido em lidar com rejeição. Irmãos, nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai dizer: sente aqui, você é tão bonitinho, tão fofinho. Não, às vezes você vai bater de cara com quem não vai com sua cara. E o que você vai fazer? Voltar, retornar? Sentir pena de si mesmo? Não. Eu lembro uma vez ensinando no Rema, há uns 12 anos atrás, estava começando, e se eu estivesse pregando e alguém estivesse assim, eu pensava: meu Deus, será que eu não orei tanto ontem? Será que eu não estou tão ungido hoje? Eu já acatava aquela rejeição.
E um dia eu fui ministrar em uma cidade e depois da primeira aula, 50 minutos, nunca tinha ido ali, ninguém me conhecia. E um aluno veio falar comigo no final, no intervalo, e disse: professor, eu queria falar com o senhor porque eu queria lhe pedir perdão, na verdade. E eu disse: mas já, eu estou aqui faz 50 minutos, você já tem algo para me pedir perdão? Ele disse: não, porque quando você passou me deu um ódio, uma raiva. Porque olha, eu era um pistoleiro, sabe o que é pistoleiro? Matador. Escreveu, não leu, parti alguém na bala aqui. E eu disse: era, e eu me afastando dele, que coisa. E ele disse: mas eu vi que o senhor é um homem de Deus, me perdoe. Eu disse: tá tudo certo, pode sentar, tchau. Tchau. Monitor, por favor. Mas eu não voltei para casa pensando que eu tinha um problema. Ele tinha um problema, não eu. Então, quando você está no poder do Espírito Santo, você não absorve julgos que não são seus. Você não entra em coisas que são suas, que não são suas. Uma vez o Espírito Santo tratou comigo, porque nós que estamos no ministério e temos filhos, e às vezes as pessoas querem até que os nossos filhos sejam super-heróis. Então, às vezes o Espírito Santo diz: você quer deixar ela ser criança? Ela pode ser criança, as crianças choram. Se não era melhor você ter comprado um boneco. Aí eu disse: amém. É isso mesmo. Não estou falando que você vai ter filho mal educado, que faz o que quer. Mas criança é criança, irmão. Chora, às vezes dá birra, às vezes tem que disciplinar. É criança. E às vezes eu estava querendo colocar um jugo desnecessário, que não havia condições para absorver. Amém? Amém? Aleluia. Mas é isso que o Espírito Santo faz. Ele diz: não carregue o que você não precisa carregar. Você tem um suporte, e quando o seu limite chega, é hora do meu entrar. Então você só diz: leve a parte que eu não consigo. Porque eu não consigo cumprir o plano de Deus na minha habilidade. Eu não consigo cumprir o plano de Deus na minha forma. Eu não tenho todo o dinheiro na conta para cumprir isso. Mas eu tenho alguém que quando o meu limite chega, o limite dele entra. E eu te digo, é ilimitado, viu? É aquele que é especialista em fazer coisas impossíveis. Porque, irmãos, Deus não te chamou e depois falou com ele mesmo e disse assim: valei-me, o que foi que eu fiz? Meu amigo, que pessoa complicada é essa? Que personalidadezinha difícil? Não. Deus sabe quem você é, sabe onde o sapato aperta, sabe até onde você naturalmente pode ir, e o que naturalmente te falta, divinamente Ele te concede. Aquilo que não está lá como habilidade, sobrenaturalmente vai vir e vai afetar a sua necessidade. E sabe, eu vou encerrar com isso, mas eu estava uma vez no aeroporto, e como eu viajo muito, você acaba subindo de categoria, dentro das empresas aéreas, e você vai para a categoria diamante, digamos, e lá você consegue ter um check-in diferenciado, você entra mais rápido no avião, enfim. E eu estava uma vez em Recife, na fila lá daquela categoria, eu ia ser o próximo, e a outra, o check-in normal estava dando voltas, círculos, de tanta gente. Eu vi quase lá no final da fila um colaborador do ministério, e você pode colocar alguém também para entrar com você. E eu disse: ei fulano, sai daí, vem para cá, você vai entrar agora. Então ele tinha 30 pessoas na frente, ele saiu de 30 pessoas e veio para ser o próximo, para ser atendido. Sabe, o Espírito Santo faz isso com você. Ele diz: você não vai precisar passar pela vida sofrendo isso, sofrendo aquilo, tendo o mesmo final que os seus pais tiveram, seu avô teve, seu bisavô teve. Eu estou tirando você daquela fila onde tudo estava traçado para você passar, ser penalizado, mas eu estou te tirando do último e estou colocando no acesso. Aleluia, aleluia. Então fique pronto, porque você está na fase do upgrade. Aleluia, aleluia. Upgrade. Onde aquele que poderia durar anos vai durar dias. E a unção está sobre você. Aleluia. Levante suas mãos. Pai, graças te dou pela tua unção pairando nesse lugar, removendo o que é abalável e restabelecendo aquilo que é inabalável.
colocando ordem. Oh, removendo, tirando pessoas daquela nuvem negra e colocando elas naquele lugar da glória, da influência divina, e onde o sobrenatural opera, onde a glória de Deus opera, e onde o sobrenatural se levanta. Aleluia, aleluia. Novo tempo. Novo tempo, amém. Eu vi um novo tempo sobre você e sobre toda a batalha que tem insistido em estar em seu caminho, mas é como a mão de Deus entrando em cena. E existem coisas que às vezes a gente é vencido pelo Espírito Santo, permite que a sua glória e intervenção nos assista, mas toda a perturbação, ela está perdendo força. É como aquele vento contrário que está perdendo força e vem aquela paz. E nada externo mudou. Às vezes parece que piora, mas você reconhece: eu tenho uma munição sobrenatural. Eu estou blindado. E essa consciência que vai se levantar mais forte para as fases que estão por vir. Paz que excede todo o entendimento. Amém? E Deus está lidando com coisas próximas, pessoas próximas. Há um guardar da parte de Deus. E o bom de um dia difícil é que ele passa. Ele pode levar você, ou você pode reconhecer: eu tenho o poder do Espírito Santo. Aí você sai dele mais forte do que entrou, e você descobre um potencial que você nem sabia que estava ali. Amém? Mas a bênção do Senhor está sobre você. A bênção do Senhor está sobre a tua casa. E traz um novo tempo. E traz alegria. E traz uma força nova. E traz alívio para esse novo tempo. Em nome de Jesus, alívio. Alívio. Eu só tenho algo para fazer. Se você está aqui ou você conhece alguém que está passando por um tipo de situação relacionada a câncer, eu queria orar por você. Ou se existe alguém que conhece, que tem algum parente, isso está na atmosfera, vem aqui à frente, nós vamos orar. Aleluia. Porque há um nome acima do câncer, chamado Jesus. Câncer é uma doença como qualquer outra que já foi levado na cruz do Calvário. Vamos ficar de pé. E essa doença imunda não vai prosperar. Não vai ganhar vantagem. Nem sobre o corpo de alguém que está aqui, nem sobre o corpo de alguém que você está representando. Aleluia! E sabe, há uma unção aqui que vai lidar com isso no nocaute, no único golpe. Sabe o que é nocaute? É quando o outro cai e não consegue mais levantar. Isso vai ser derrubado. E não vai mais encontrar um lugar. Então, para mim, não há diferença se é você que está passando essa situação ou se é por alguém. A unção vai operar nisso agora. E vai lidar com isso. Aleluia. Mas sabe, uma das melhores formas de nós lidarmos com isso é rindo disso. Amém? Então vamos ajudar eles a rir disso. Mas não sou bom de rir, mas tem que aprender a ser, viu?
Tem que começar a ser. Eu estou sem vontade de rir, aí é que é bom. Pensa nessa situação, pensa nessa pessoa. Eu vou chorar sobre isso. Meu Deus, está muito difícil, não. Aleluia, nós vamos nos comportar como alguém que creu, que já recebeu. Já recebeu. Eu quero a ajuda de todos vocês. Bora